Nosso objetivo não é dar aula. Ela passa a sorrir espontaneamente. Então, realmente, o sorriso ele é transformador. E ela falou pra gente aqui, eu vou revisar meu sonho. Omissão é restrição. Fala pessoal, e aí, vamos dar início aqui ao nosso primeiro podcast aqui do Odonto Design, né? Eu, Dr. Sidney Vilela, juntamente com o Dr. Rafael Vital, vamos tentar mostrar para vocês um pouquinho de alguns casos que a gente já trabalhou juntos, executamos juntos, né? Com o intuito de sanar as dúvidas dos pacientes, que é o que a gente mais ouve, o paciente chega para a gente aqui com as dúvidas, né? Então, a gente quer falar da forma mais simples, a linguagem mais simples, que chega até vocês, que o objetivo é fazer com que a gente possa explicar o máximo possível aí, que possa sanar as dúvidas de vocês. Assim como o Sidney falou, o nosso objetivo não é dar aula, né? É falar de uma maneira bem simples, para que todo mundo entenda, que seja um papo bem descontraído, que não fica nada muito maçante, para vocês possam realmente assim, se entreter com o conteúdo que a gente está trazendo para vocês. É um novo projeto que nós da Odonto Design desenvolvemos. Nós estamos muito empolgados, né, dando início nesse primeiro episódio do nosso podcast. Então, pessoal, a gente quer mostrar aqui para vocês da forma mais simples, da linguagem mais simples, né, como é a nossa rotina. Então, o paciente chega aqui para consulta, a gente tira uma fotografia dele, joga na tela, né? A gente mostra como que está a situação, né, como que se apresenta o caso dele. Muitas vezes a pessoa não consegue enxergar muito bem no espelho. Quando a gente joga na tela, a pessoa entende um pouquinho mais a situação, do quadro dela, como se encontra. E aí quando a gente começa a mostrar onde a gente pode chegar, o que a gente pode fazer de forma simples, não em termos técnicos. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes a gente dar início aqui, né, quais são as dores, os anseios dos pacientes, né, muitas vezes... Não só a dor física, aquela que eu tomo um analgésico e passa a minha dor, né? A dor de cabeça, emocional, a dor de dente, né? A dor emocional, né? O que leva a esse paciente, essa pessoa a nos procurar. Né? Por que eu vou lá no Odonto Design? Por que eu vou lá no Dr. Sidney? Por que eu vou lá no Dr. Rafael? Né? Tem alguma coisa que está incomodando ele, não somente a dor física, que faz com que ele precise sair daquela condição. Né? Às vezes ele deixa de sorrir, às vezes ele deixa de ter um convívio social, às vezes ele não tem conforto mesmo ao mastigar, né? E ele precisa sair dessa condição. Então isso que faz com que ele procure um profissional para que ele possa resolver e sair dessa condição. E antes da gente começar propriamente dito, né? Isso que você falou é muito importante sobre a dor emocional do paciente, que muitas das vezes a gente não tem aquele tato de sentir essa dor porque... Não é física, né? Não é física, a pessoa às vezes tem um sorriso bonito, ela não sabe o que não é poder sorrir. Ah não, hoje está até tranquilo, eu uso uma máscara aqui e não dá para ver meu sorriso. Mas a gente não deve pensar dessa forma. Quantas vezes você está em casa recebendo amigos, que você não está usando máscara, e você acaba não tendo um conforto de sorrir ou de conversar, porque tem alguma coisa. E uma que não tá curiosidade que durante esse período de pandemia, a gente mesmo conversando, assim, a gente, nossa, pessoal usando máscara, às vezes não vai dar tanta importância pro sorriso, e foi exatamente o contrário, né? Me pegou de surpresa, porque realmente houve um aumento na procura por esse tipo de serviço. Sim. Então, acho que o fato da pessoa usar máscara, acho que deu um efeito inverso aí no pessoal. Tem aqueles pacientes que fazem, tem um resultado bem legal, que às vezes até comenta assim, quer tirar minha máscara pro povo ver, né? Ficou tão feliz. Com cara, certeza. Semana passada, a esposa do seu Moacir, né, estava aqui na recepção, falou, a senhora tem que pôr a cadeira 1,5 m distante do seu cliente, ficar sem máscara pra galera ficar vendo o seu sorriso. Né? Ela abriu um sorrisão. Eu tô só de máscara, só quem vai lá em casa, só os familiares, mesmo os amigos mais próximos. Não, com certeza. Então, a pessoa quando faz essa transformação quer realmente mostrar. E a pessoa às vezes tem que aprender a sorrir novamente, né? Porque às vezes ela tem um sorriso que ela sempre teve vergonha e querendo ou não, subconsciente ali, ela vai sorrir, ela dá um sorriso contido. Tanto é que quando a gente vai tirar as fotos aqui para fazer o projeto, a gente normalmente eu até chamo o Dr. Sidney, que ele é mais engraçado que eu, para fazer o pessoal sorrir, porque às vezes você sorri e a pessoa não sorri de fato. Então, muitas das vezes a pessoa tem esse gatilho assim de, não vou levantar tanto meu sorriso, que às vezes mostra uma pontinha preta que tinha que hoje não tem mais.
Então a pessoa tem que aprender a sorrir novamente. Tá travado, né? Então, tipo assim, devido à limitação que ela tem, né, a limitação, assim, a restrição, né, aquela dificuldade de sorrir por causa de alguma coisa que incomoda, muitas vezes está relacionado ao emocional, ao psicológico, à autoestima, não tá legal, por que eu vou sorrir se meu sorriso é feio? E às vezes o sorriso dela não é feio, está naquele momento com alguma coisa que não tá legal. Com né? certeza. E aí você está falando, a pessoa começa a né, assim, se fechar, e igual o Dr. Rafael estava falando, vamos fazer umas fotos. Pra que sorrir? Meu sorriso está feio. Poxa, mas a gente quer transformar esse sorriso, vamos deixar ele bonito. Se eu não tirar a foto, a gente não vai conseguir fazer um diagnóstico, um planejamento. Inclusive, falando de foto, pessoal, as fotos que estão aqui hoje foram liberadas pra gente postar. É importante falar isso, que às vezes a gente vai tirar a foto do paciente, não vai mostrar pra ninguém, não. A gente, quando vai fazer qualquer tipo de postagem, principalmente às vezes quando mostra o rosto do paciente, a gente sempre pede autorização prévia, não sai postando as fotos por aí, não. As fotos que a gente tira realmente é para mandar para o laboratório para a gente fazer um estudo, né, estético, funcional, para fazer o projeto de sorriso. Importante essa consideração aí, doutor, porque realmente tem pessoas essas que estão com dificuldade de sorrir, que muitas vezes questionam isso, né? Mas essa foto aí vocês vão postar, porque vê que a gente posta alguma coisa. Eu mesmo tem 2 casos específicos que foram feitos aqui, né, por nós dois, que ficaram assim lindos, só que o paciente não quer que poste a foto. Por que não quer? Porque se mostrar, assim, talvez as pessoas mais próximas dela, filho, genro, nora, conheceu ela naquela condição que ela estava ruim, né? Inclusive, essa pessoa que nós estamos comentando aqui, não vamos falar o nome dela, uma paciente que é super satisfeita com o nosso trabalho, com o resultado final, porém, ela chegou a entrar em depressão mesmo, não somente por causa da boca, ela teve algumas condições, alguns problemas, né, na vida pessoal dela, que ela acabou se entregando e falou, não vou cuidar nem da minha boca, agora pra frente acabou, né, não tem porquê de eu cuidar. E ela estava em depressão, que o filho dela que trouxe até nós, né, falou, não, eu quero que a senhora saia dessa condição. Então por que ela não quer que mostre? Porque as pessoas que não é do convívio próximo, filho, nora, genro, alguém da família, não sabe que ela chegou nessa condição. Com certeza. Ela chegou até o fundo do poço. Então vê ela hoje, ela emagreceu, ela está feliz, a dona passou batom nos lábios dela, né? Mas ela não quer que mostre. Então o que o Dr. Rafael está falando aí é importante, porque às vezes quando a gente vai fazer as fotos, ela fica, não quero que tire a foto. Não. Todas as fotos são importantes para a gente fazer um diagnóstico, para a gente traçar um plano de tratamento, para a gente discutir com o nosso técnico, com o nosso laboratório, discutir entre nós colegas, né, a melhor conduta, o melhor plano de tratamento que nós vamos seguir para aquele caso, mas é o que o Dr. Rafael falou, a gente só posta ou no Instagram ou aqui quando o paciente autoriza a gente colocar essa foto lá. Se não autoriza, inclusive não é que a gente não coloca todos os casos que a gente executa, a gente coloca aqueles casos que a gente acha que é mais interessante, que talvez um pouco diferente da rotina, né? Tem aquele caso que é normal. Sim. Né? Então a gente vai mostrar inclusive casos aqui hoje, são casos peculiares, né? Casos que assim, não é o arroz com feijão, é um caso que talvez foge um pouquinho da rotina, do normal. Não é ali a lentezinha bonitinha, dentinho bonitinho, né? Então a gente quer mostrar um pouquinho para de repente chegar até vocês e alguém tem esse caso parecido, falar, rapaz, eu achava que meu caso não tinha solução. Mas né? tem. Eu já atendi paciente de sorriso gengival que na cabeça dele aumentar o dente era aumentar ele na ponta. E não necessariamente era só ali. Né? Às vezes ele tinha o dente curtinho porque tinha muita exposição de gengiva, mas ele nem sonhava que existia um procedimento que não fosse acrescentando o dente que pudesse expor esse dente dele, aflorar, né? Só a beleza do dente. Uma observação importante aqui, pessoal, assim, porque às vezes essa condição de restabelecimento estético do sorriso, ela causa um impacto tão grande na vida da pessoa que ela começa a se transformar por inteiro. Nós temos uma paciente mesmo aqui, né, que eu até brinquei com ela, falando, não, acho que a foto de antes eu tinha que tirar do seu corpo inteiro, porque ela veio depois de 6 meses para fazer a primeira manutenção das lentes. Eu a vi ali na recepção, eu não reconheci, de verdade, assim, que ela fez lipo depois, né, colocou silicone, fez uma harmonização facial. Então, assim, realmente, eu olhei assim, ela, oi, doutor Rafael, aí depois caiu a ficha, né, pela voz e pelo sorriso,
Porque às vezes a gente conhece mais pela boca, olhando assim. Tá lá de máscara, recepção. E aí eu, no fim, nossa senhora, mas você mudou demais. Tinha que ter feito um book fotográfico de corpo inteiro, porque realmente foi uma transformação da ponta do cabelo até o dedo do pé. E é o que a gente fala aqui no Odon Design, né? Não é transformar apenas o sorriso, Com não certeza. é que você pegar um dentinho curto, feio, escuro e transformar num dente bonito. Transformar sorriso, transformar a vida, né? As vidas das pessoas, porque quando a gente faz essa transformação, desde o atendimento, a forma que a gente aborda nosso paciente aqui na clínica, né? De acolher ele aqui, de sempre estar preocupado com todos os detalhes, não somente, eu estou falando, com o dente, a transformação vem de dentro para fora, né? Ela passa a sorrir espontaneamente. É igual o Rafael falou, eu já tive paciente, gente, que comentou comigo que ele, depois ele saiu daqui sorrindo, olhava ali e tal, não, tá legal, só que ele ainda estava meio acanhado. Aí ele chegou em casa, ela, né, e começou dentro do banheiro ensaiar o sorriso. Ria. O povo da casa achou que ela tava ficando meio doida. Mamãe, tá tudo bem aí, tudo certo, a senhora rindo sozinha e tal. E a gente às vezes até brinca e fala isso com o paciente, ó, você tá desacostumado a sorrir, então agora eu quero te ver sorrindo. Aí eu lembro dessa paciente e ainda falo com você, entra pra dentro do banheiro lá, que você tá sozinho, olha pro espelho e ri, veja que você tá bonita. Dá uma treinada lá. Faz selfie, não mostra pros outros, só pra você olhar, né? Então, nós estávamos comentando aqui nos bastidores também antes da gente fazer a gravação, né, Lara, junto com a Lara aqui, junto com o Dr. Rafael, que tem paciente que é nítido. Você olha no perfil do Instagram dele, fotos que não mostrava o sorriso. Por quê? O sorriso dele não estava legal, né? Não estava à vontade. Sim. E aí você pega nítido, pós-odonto designer, pós-Dr. Rafael, fez as lentes, passou pela gente, fez algum trabalho, tá lá toda hora agora sorrindo, fazendo book, fazendo ensaio fotográfico, tirando foto na beira da piscina, né? Agora as fotos do perfil dela é só sorrindo. Você entra no perfil do WhatsApp, tá lá o sorrisão. Ou seja, será se não transforma realmente Com certeza, e é uma das nossas missões, né? A grande missão aqui da equipe não é apenas, igual o Dr. Cid bem falou, não é só transformar o dente, né? A gente quer transformar a vida da pessoa através do sorriso, né? Por meio do sorriso ali, da pessoa ter um convívio social melhor. Então, realmente, o sorriso ele é transformador. E quantos casos que às vezes a pessoa tem isso como sonho, né? Ou porque ela passou por experiências negativas no passado, não digo de tratamento mal sucedido, não, eu digo sofreu no passado, ou por condição financeira e dente doía. Todo mundo, a maioria das pessoas tem essa história, principalmente quem às vezes do interior, ou mesmo da uma cidade, da capital, mas que não tinha uma condição, arrancava o dente, arrancava o dente, arrancava o dente. E, de repente, ela começa a trabalhar, ela sai daquela condição, ela progride, cresce, né, prospera na vida dela, ela começa a projetar aquilo, é meu sonho, eu vou realizar meu sonho. Então, é fantástico pra gente poder fazer parte dessa... Com certeza. Assim, tá dentro, né, dentro do cenário da realização do sonho. E muitas pessoas acham que isso aí é muito distante, né? Você bem falou aí que é mais tipo de cidade interior, né? Doía, vai lá no dentista prático e arranca. Um caso interessante da minha família, minha avó com 18 anos. Minha avó também. O meu bisavô 20 anos mandou, tirou tudo para não gastar dinheiro com o dentista. Colocava bonito. As pessoas achavam bonito, né? Colocava os dentes tudo certinho, bonitinho. E meu bisavô, que é o marido dela, tem 94 anos, ele tem todos os dentes na boca. Tem uns que tá quebradinho ali, porque... Mas fazia das mulheres. 94 anos já mastigando, 94 anos mastigando, né? Tá tudo, mas ele fala, ó, tá tudo aqui, né? Mas quem mandou foi o pai da minha avó, foi meu bisavô. Então, assim, não é uma realidade tão distante. Hoje é inconcebível você pensar numa situação dessa, né? Mas realmente causa um trauma muito grande. Inclusive, a gente pega muitos pacientes com trauma mesmo de dentista, de fobia, de não gostar nem... conduzida, né? Então, hoje já, graças a Deus, tem mudado isso aí. Realmente a odontologia de hoje nem se compara com a odontologia de antigamente, né? Então, realmente melhorou em equipamentos, né? Tecnologias, né? Scanner ao invés de uma moldagem, várias outras coisas. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que a gente vai até tocar nesse assunto novamente na hora que a gente vai mostrando os casos, é assim, a questão financeira, né? Tem aquele paradigma, tratamento odontológico é caro? É caro, realmente é caro, né? Melhorou, ficou mais acessível, depende do tipo de tratamento. Porém, por quê? São tecnologias,
equipamentos caros, laboratório, as tecnologias que tem de materiais, né? Porém, não quer dizer que somente quem tem posses ou o rico que possa adquirir um tratamento. Tem que não é questão do valor, o valor agregado, né? A nossa clínica, por exemplo, né, a gente trata desde faxineiro, zelador de prédio, a empresários, a fazendeiros, a influencer, ou seja, nós não temos distinção de classe social, né, de credo, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, questão de finanças, de valores? Que não é só para o rico esse tratamento. Nós estávamos falando aqui, nós vamos mostrar um caso de uma paciente que ela não tem uma condição financeira, vamos dizer assim, para ir esbanjando o que está sobrando, mas era o sonho dela e ela falou para a gente aqui, eu vou realizar meu sonho. Então ela fez um tratamento por etapas, ela começou o primeiro tratamento ali, a parte cirúrgica, provisórios, já deu uma melhorada no sorriso, ela já passou a sorrir um pouquinho mais, pagou aquela etapa, Dr. Cid, Sr. Rafael, agora eu quero realizar meu sonho de fato, agora eu quero pôr minhas porcelanas. E é claro, a gente pôde ajudar ela, vamos ver que jeito que dá para você, vamos encaixar no seu orçamento, esse tanto por mês dá, vamos fazer assim. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Não é só para rico, tá? Não é, eu não tenho condição ou nem adianta, eu não vou lá pisar. Vai, faz uma avaliação, né? Verifica, de repente está dentro do seu orçamento, de repente não está de uma vez, mas dá para você projetar isso, né? Então, basta ter isso como propósito. Se você tem isso como prioridade na sua vida, eu já atendi babá. Cara, tem uma paciente minha fantástica, a minha garota propaganda, a Valcirene, né? Ela cuida de... Sim, conheço. Ela me surpreendeu, chegou, passou um plano de tratamento para ela, falou assim, à vista, quando que você faz? Eu falei, opa, né? Ela, não, Cid, esse sonho eu tenho ele há 20 anos, eu venho juntando meu dinheiro para fazer esse tratamento. Ao invés de trocar de carro, ao invés dela, sei lá, fazer qualquer uma outra coisa na vida dela, ela tinha como prioridade voltar a mastigar, voltar a ter um sorriso legal, que hoje é uma paciente igual essa, ela emagreceu, ela cuida, você hoje falando ela faz aí de corrida, tá cuidando da pessoas vida. para fazer tratamento e vender carro, gente, a coisa não tá assim mais não. Carro hoje em dia, o valor de tratamento odontológico, tem muita gente para comprar um carro, colocar um carro na boca. Hoje não coloca. O tratamento tá mais barato que um carro. Hoje um no Miri que eu olhei, 109 mil. Então, gente, Tchau. são prioridades Tchau na vida. Tchau pra ele. Então é isso daí, igual o Cid falou, realmente é prioridade, colocar prioridade. Isso mesmo, né? Tipo assim, eu lembro até hoje também um outro paciente, não vou citar o nome dele aqui, mas que na consulta, nessa mesa aqui, ó, nós atendemos ele hoje. Nessa mesa aqui, ele falou assim, nossa, Cid, mas um valor de um carro. Eu falei, fulano, qual carro? Porque assim, o carro mesmo que ele anda, muito mais caro que o tratamento que nós propusemos para ele. Né? Então, a questão de carro. Quando você pensava em um carro, às vezes, vamos falar aqui de números, quando um carro zero era 30, 40, 50 mil reais, né? Falava, não, o tratamento é do valor de um carro, mas o carro hoje está muito mais que isso e nosso tratamento não necessariamente, em todos os casos, chega a esse valor. Eu lembro, falando de valor de carro, eu lembro meu primeiro carro, quando eu passei no vestibular, que meu pai, você passar, eu te dou o carro, custou R$22.500. Hoje você não tem nem carro zero desse valor. Né? Compra caminhonete usada. Mas enfim, então agora vamos começar a mostrar alguns casos e dentro a esses casos a gente quer explicar um pouco para vocês, assim, o paciente chegou aqui pra gente dessa forma, né? O que era, vamos dizer assim, a dor dele, não só física, né? O que incomodava, por que ele veio, por que ele nos procurou, a gente vai apresentar um pouquinho desse caso para vocês e explicar o que foi detectado por nós, o que a gente achava que poderia ser feito para melhorar. O paciente confiou na gente, falou assim, eu estou aqui que eu quero transformar meu sorriso, eu quero que meu sorriso fique bonito. O que você falou para mim tem que fazer, vamos fazer. Esse eu acho que é o primeiro caso, coloque para nós. Então esse paciente, por exemplo, gente, chegou aqui para mim, Cid, o que me incomoda? Inicialmente era um dente mais escurecido, era um dente mais desgastado que o outro, mas ele não notava que tinha uma diferença no nível gengival em relação aos dentes. Então você bate o olho e não está legal, né? Mas olha só, esses dentes aqui mais próximos do lábio, né? Ou seja, aparece menos gengiva, já do outro lado está um pouco mais distante do lábio e os dentes aparecem mais gengiva. Então o que significa isso? Se a gente não tivesse uma visão crítica, uma análise que a gente fala, quando eu olho para o sorriso, eu não posso olhar só dente. Nós temos a estética branca, estética vermelha. Que é tão importante quanto a estética branca, né? Isso. Então, chego aqui, eu quero pôr lente, dente branquinho, aí eu vou lá e mando para o Dr. Rafael. Dr. Rafael, coloca umas lentes nesse paciente pra gente.
Se a gente não tivesse essa visão geral do sorriso, né, por isso que às vezes o paciente fala assim, me manda uma foto só dos dentes, doutor, quantos dentes que eu preciso pôr lente? Eu preciso ver seu sorriso. Na maioria das vezes, inclusive eu não vou mostrar aqui a foto da face do paciente, mas eu preciso ver a face, né? Para ver o que não está legal no conjunto. Às vezes eu olho aqui e parece que está reto, na hora que a gente olha a face, o sorriso está meio torto, né? Então, se eu fizesse apenas as lentes, eu já melhoraria o sorriso desse paciente. Ia ficar melhor do que está hoje, do que estava quando ele chegou. Porém, não ia ficar 100%. Ele ia no final, ele é leigo, ele chegou aqui, seja, o que for preciso fazer para o sorriso ficar bonito, eu quero fazer. Ou seja, então ele me deu a liberdade para eu fazer um planejamento do que é preciso para o caso dele. Se ele fala assim, seja, eu quero fazer só as lentes, chega resistente, é só a lente, nós iríamos fazer no final ele ia falar assim, mas parece que não está legal. Por quê? Nós iríamos aumentar a ponta desses aqui que é mais curto que os demais, porém, na hora que tivesse tudo branquinho, novinho, ele ia bater o olho, mas parece que esse dente meu está mais alto, ou ele está mais comprido, esse lado aqui os dentes estão mais compridos, por quê? O nível gengival deles estão diferentes. E normalmente o paciente não nota isso daí antes, né? É muito importante salientar que como profissionais, é nosso dever e obrigação, sim, oferecer o que tem de melhor, né? Claro que o paciente, ele estando ciente das possibilidades, ele escolhe o tratamento, né? Nesse tipo de caso, se ele não quisesse fazer a cirurgia de plástica gengival, né, não faria, mas realmente eu tenho certeza que nesse caso iria ressaltar depois os defeitos, porque o paciente, muitas das vezes ele vem, e eu sempre falo isso para os pacientes, a gente fala isso para os pacientes, porque o sorriso, o dente, você não tem que ficar analisando assim na ponta do espelho e falar, olha, essa pontinha de cá tá diferente. É o conjunto, tem que ficar harmônico, é a harmonia que manda. Inclusive, a gente faz algumas pequenas diferenças entre um dente e outro. Diferente um pouquinho do outro. Exatamente, para trazer essa harmonia. Então, o que o Dr. Cid está querendo dizer, por exemplo, paciente, esse dente aqui, você pegando o nível gengival dele, claramente está diferente desse nível gengival do dente do lado. Então, às vezes, ele não nota hoje, mas na hora que vai colocar as lentes sem fazer a correção gengival, com certeza ele iria notar isso daí. O que não ia ficar legal? Que eu penso, esse dente está mais ou menos do tamanho do outro, porém em posição diferente. Como a ponta dele estava menor, se eu aumentasse ele ia passar a ficar maior do que o outro, né? Então hoje ele não percebe porque os dentes são do mesmo tamanho, mas em alturas diferentes. Com certeza. E é um paciente altamente exigente, crítico, né? Assim, tem um senso crítico e artístico, inclusive é um artista. Um dos mais exigentes que eu particularmente já Mas tive. não quer dizer que é enjoado. Ele é exigente porque ele tem um senso crítico e artístico, ele é um artista, que ele consegue perceber, tanto é que na hora que eu mostrei isso para ele, ele percebeu. Só que por que ele antes não percebia? Ele não é dentista, né? Algo estava incomodando ele no sorriso, ele não sabia o que, porque ele não estudou isso, né? Mas ele adquiriu uma confiança na gente, veio, é isso que eu quero. Na hora que eu mostrei, eu falei, Cid, eu entendi, faz sentido, então vamos fazer. Então esse caso, eu tinha quebradinho aqui, quebradinho ali, desgaste, esse dente mais escurecido em relação ao outro, que ele tinha uma faceta de resina, né? Mas não era só isso, né? Era um desnível da gengiva. E o que nós falamos no início, colocaríamos lentes e chegar no final ele, não gostei, eu tenho certeza disso, ele ia olhar, eu não gostei. Mas nós faríamos esse caso? Não, é o que o Dr. Rafael estava falando. Não é questão de prepotência ou de que eu só faço o que eu quero fazer, não. A gente faz o que a gente acredita que vai ficar melhor para o nosso paciente. Então, se ele não comprasse a ideia, falasse assim, eu não quero mexer na minha gengiva, do mais que é igual o Dr. Rafael falou assim, quem escolhe é o paciente, mas é claro que a gente apresenta uma proposta, né? Mas aquilo que a gente acredita que não vai ficar legal, a gente já fala para ele, não vamos fazer porque no final você não vai gostar. Ao menos que o paciente fale assim, eu não quero porque eu não quero fazer uma cirurgia, eu entendi que esse dente vai ficar diferente, mas eu quero assim. E ele está ciente que pode ser que não vai ficar aquilo que a gente está apresentando. A palavra-chave é já aconteceu, a paciente que ele está fazendo agora, inclusive, que foi até o nosso outro sócio que fez no passado, né? É uma paciente que mora fora do Brasil, que o Dr. Caio falou para ela, faça isso. Ela, não, eu quero aquilo. Faça isso, não, eu quero aquilo. Beleza. Fez no final, o Dr. Caio falou, ó, eu preferia daquele jeito. Não, eu quero assim. Foi embora, ligou pro Dr. Caio. Vou querer trocar. Você tinha razão.
você tinha razão. Acho que foi questão de cor, né, de forma, podia mudar um pouquinho, acho que ficou muito claro, alguma coisa assim. Voltou agora e está trocando todas, mas ela tinha a ciência disso, que ela não, vamos dizer assim, ela não comprou a ideia do Dr. Caio, ela não fez aquilo que na verdade foi oferecido por nós, e tanto é que ela está fazendo um novo tratamento, um novo custo, mas a gente não quer que chegue a esse ponto o paciente. Então, eu apresento para ele o que pode ser feito, para que seja feito o mínimo possível de procedimento, né? Que a gente possa fazer e obter um resultado já de imediato, né? É o ponto-chave. Então, o que você falou, planejamento e o paciente ter ciência. Né? Você fala, olha, se você ir por esse lado, não vai ficar tão bom quanto. Né? Então, assim, o paciente ele tem que comprar a ideia também. Né? Não adianta a gente apresentar 1001 coisas se ele realmente não confiar e não comprar a ideia. Então, ele estando ciente do que é melhor para o caso ele comprar a ideia, tudo bem. Então, o ponto-chave. A gente vai chegar no resultado, né? Passa a próxima foto pra gente mostrar aí. Sem as lentes? Sem as lentes ainda. Poxa, mas não tem lente aí? Não, pode ver que o dente aqui ainda, o nível da ponta, né, do dente tá ainda diferente do outro, ainda tem os desgastes. O que a gente fez aí até então? Eu fiz a cirurgia, né, que é uma técnica que a gente faz para nivelar o nível da gengiva lá no pezinho do dente. E aqui, se eu não me engano, o Dr. Rafael já tinha feito um clareamento. Sim. Né? Então eu já estava começando a preparar para a gente partir para as lentes. Então, a partir dessa foto aqui, aquela inicial não me serve tanto para o planejamento junto com o técnico, com o protético. Onde a gente vai desenhar, vai projetar, lá no software, no computador, a gente desce esse dente, sobe o outro, faz isso, faz aquilo, a gente chega no resultado que a gente prevê. Aí onde entra a importância do diagnóstico, o efeitinho, traçamos um plano de tratamento ideal para aquele caso, planejamos, quando a gente planeja, a gente tem uma chance maior de chegar naquilo que a gente planeja. Com certeza. Um exemplo que a gente sempre dá para o paciente aqui na consulta é um projeto arquitetônico. Eu quero fazer uma casa legal. Né? Se eu contrato um arquiteto, faço um projeto, veja aquele projeto dentro de um software, aquele CAD, AutoCAD, tridimensional. Né? Você não vai num shopping ver uma maquete do prédio. Vislumbre, né, você já começa a imaginar aquele apartamento daquele jeito, aquela casa daquele jeito. A chance é grande de chegar naquele projeto que foi desejado. Né? Da mesma forma, quando a gente faz esse projeto, o mock-up, ou ensaio, ou enceramento, vários nomes são dados para esse tipo de projeto, de planejamento, né, Doc? Isso aí o Doc sabe falar com mais propriedade do que eu, inclusive. E é interessante o que você falou, porque são dois, nesse tipo de caso que envolve a periodontia, que é a plástica gengival e depois da estética, são duas fases distintas, né? A primeira, as fotos e a moldagem, o escaneamento que a gente faz, é para determinar o aumento gengival que vai ser feito no paciente, né? E depois o clareamento. Por que a gente faz o clareamento, gente? A lente ela é extremamente fina, né? Então, por ser fina, na hora que nós colamos ela ao dente, ela acaba que puxa um pouco a cor do dente. O substrato que está atrás da lente ali, ela prevalece na cor. Então, quanto mais conseguimos clarear o dente, significa menor preparo, menor desgaste. Então, por isso que é feito esse clareamento, tá? E entre a fase cirúrgica, isso o Dr. Cid vai explicar, né, entre a fase cirúrgica e a fase de preparo para as lentes, é necessário aguardar um período para a estabilização do tecido, para a cicatrização do tecido gengival. Né? Então o Dr. Cid vai explicar aí essa parte. Controlar a ansiedade do paciente, né? Porque assim, todo mundo hoje, nos dias atuais, quer as coisas para ontem, né? Então eu chego, e aí, vou fazer, que dia que eu tô com meu sorriso bonito, ontem mesmo fiz uma consulta de uma paciente, tá, mas quanto tempo leva isso? Né? Então a gente pede ao paciente assim, ó, quanto tempo levou na sua vida para chegar até a condição que está? Né? No caso dele, por exemplo, não chegou a ter uma deterioração para chegar nesse caso, mas quanto tempo que ele vinha esperando ou buscando um profissional para fazer esse tratamento? Então, será que a gente tem que ir tão rápido, né? Então, tem casos e casos, não quer dizer que todos os casos têm que ser demorados. O Dr. Rafael vai fazer um caso que não envolve nada de cirurgia, a gente faz aqui com 5 dias, a gente faz aqui com 7 dias. Ele prepara numa segunda, na sexta ou no máximo na outra segunda, já está na boca do paciente. Agora, tem um caso que envolve alguma manipulação desse tecido gengival, uma plástica gengival. Por que eu preciso esperar? Inclusive, até mesmo colegas, infelizmente, um dentista ou outro, às vezes leva ali pela ansiedade do paciente, né? E leva, faz naquela pressa que o paciente quer, e a gente pode ter problemas no futuro. Um futuro muito distante? Não, muitas vezes até no futuro próximo. Coisa de 6 meses, 1 ano, a gente pode ter problema. Então, em que sentido?
Quando eu mexo naquela gengiva, a gente olha para essa foto, já tá legal, né? Tá bacana, pronto para fazer um preparo. Parece a olho nu. Quando eu olho, ou um leigo, quem não é dentista, bate o olho e fala, não, isso aí tá legal, tá cicatrizadinho, não tá sangrando, não tem sinal de inflamação. Porém, aquela gengiva que foi mexida, às vezes ela ainda não está estável, né? Então ela pode ter alteração. Aí o que se implica? Se eu liberar para o Dr. Rafael já fazer a lente, ele instala, bonitinho, bacana, daí 6 meses começa a gerar inflamação na gengiva, naquele lugar que a gengiva foi manipulada. Por quê? Às vezes o Dr. Rafael colocou a lente numa posição que era da gengiva. A gengiva ainda ia crescer um pouquinho, e a gente passa a ter uma gengivite, uma inflamação da gengiva, que infelizmente a única forma de resolver ou é trocando as lentes ou reoperando o caso. E já teve casos que a gente reopera e às vezes fica legal, não precisa trocar a lente. A gente às vezes tenta por esse lado. E tem casos que tem que fazer os dois, reoperar e trocar a lente. Então é importante a gente falar isso, na consulta a gente sempre fala aqui, então se o paciente confia na gente, a gente mostra isso para ele, doutor, eu quero que fique bom. Precisa esperar um mês, precisa esperar 2. E quanto tempo que eu preciso esperar? O quanto for preciso para que aquela gengiva estabilize. Então, cada caso é um caso. Nesse caso, eu acho que foi em torno de 1 mês e meio. Foi 45 dias. 45 dias, que não foi uma grande modificação na gengiva. Eu liberei para o Dr. Rafael. Então, vamos ilustrar o próximo passo para vocês. E aqui mesmo tem muita gente que vai bater o olho e falar, nossa, pra que colocar a lente, né? Porque já deu uma diferença muito já tá grande, bonito, né? Assim, a cor tá legal. Mas agora que vai ficar mais. O nivelamento da gengiva já tá legal. Então já teve uma transformação antes de mexer nas lentes. Coloquei, Dr. E agora aqui o resultado final. Com as lentes, né? Com Isso as aqui lentes. é no ato da instalação, né? da cimentação das lentes, tá, pessoal? Então, através de um planejamento, e é importante a gente citar isso daqui, a integração entre os dentistas envolvidos no processo. Que se não tiver integração e assim, a gente saber o jeito que um ou outro trabalha, a gente nunca conseguiria chegar num resultado desse daqui. Então, questão de cor, né? Nós, particularmente, gostamos de um trabalho mais natural, né? Então, o paciente também pediu isso daqui, não é a cor mais branca que a gente consegue chegar dentro do aspecto da naturalidade, né? E uma coisa muito importante, pessoal, tem muitos pacientes que perguntam, quanto que meu dente vai... Eu quero um dente muito grande. Mas às vezes esse dente grande não comporta, né? Tem as limitações de oclusão, mordida. E nesse caso específico aqui, a profissão do paciente, né, ele usava a voz, né? Então usa, né? Ele usava cantor, não. Ele canta até hoje, graças a Deus, que continue cantando muito aí. Então, por exemplo, paciente cantores, paciente que discursa, pode alterar a dicção, pode a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque assim, o tamanho dos dentes ele interfere na fala. Né? Então, por exemplo, o paciente que é cantor, a gente tem que tomar assim, a gente sempre toma cuidado, mas assim, na hora que fala que é cantor, o cuidado ele é redobrado, por quê? Porque não pode interferir. Aí você pensa que vai fazer o caso de um cantor famosíssimo, né, e interfere na voz do cantor. Começa a falar de forma diferente, vai cantar. Normalmente fala soprando, assim, porque a língua bate no dente. Na ponta do dente. E detecta aquele movimento, já tira e começa a falar soprando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Tem um limite. A gente não aumenta o dente aleatoriamente. Tem uma série de fatores. Os parâmetros que normalmente a gente utiliza, o Dr. Rafael sabe disso mais do que eu. Posição de lábio. Em repouso, quanto aparece desse dente, ao sorrir, o quanto que expõe. Então, para a mulher a gente pode expor um pouquinho mais, que fica mais bonito, para o homem já é um outro tanto. Então não é assim, eu quero dente desse tamanho, eu quero dente com 10 milímetros. Peraí, para você dar, às vezes eu aumento 10, fica tocando na ponta do lábio inferior. Justamente. Você vai falar, vai estar tipo mordendo, né? Então, o tamanho não é determinado necessariamente pelo paciente. Eu quero um dente maior, a gente vai avaliar para aquele caso tanto estética quanto função, dicção, quanto pode ser aumentado, fala, mastigação, quanto pode ser aumentado. Questão do planejamento, né? A questão da comunicação, colegas, laboratório, né? Vamos supor que esse paciente chegasse para o Dr. Rafael e ele não tivesse uma visão multidisciplinar. Chegasse aqui o Dr. Rafael é o cara da lente.
as lentes maravilhosas, em parceria com o técnico protético dele, mas ele não olha o paciente por completo. O paciente aqui, eu quero pôr 10 lentes, tudo bem, vamos pôr 10 lentes. E ele não tivesse indicado para o Sidney fazer a plástica gengival. Ficaria o mesmo resultado? Jamais. Né? Então o paciente chega aqui, Rafael, eu quero pôr 10 lentes, beleza, vamos colocar. Então, olha só agora o nível da gengiva e dos dentes, né? E a ponta dos dentes também. Então, não sei se vocês lembram, esse dente era lá em cima e o outro era mais baixo. Se eu ponho a ponta dos dois aqui lá em cima e não tivesse mexido, nós teríamos um dente maior de um lado que de outro. Né? Então, moral da história, é sempre importante fazer uma avaliação clínica bem criteriosa, fotografias. Hoje, volta e meia a gente se pega, né? A gente fotografando um paciente. Não, doutor, você além de dentista, você é fotógrafo também. Tem que ser fotógrafo. Você é comediante, tem que tentar fazer rir, tem que fazer umas micagens, umas palhaçadas. A foto hoje ela é indispensável dentro da A odontologia. odontologia estética, principalmente, não anda sem uma fotografia. Então eu estou querendo dizer que meu dentista, o dentista que faz, não usa uma máquina. Cara, ele não tem que usar a máquina profissional, mas ele tem que tirar fotografia. Se ele aprendeu a fazer uma boa fotografia com o celular, bacana. Com certeza. Mas a fotografia é fundamental para a gente enxergar a situação como se encontra e o que a gente pode enxergar através de E planejamento. na próxima foto dá pra ver bem, né, essa discrepância. Agora com gengival, sorriso. né? Olha Então, lá a naturalidade. Né? Então olha o buraco. Mostra aí, Rafael. O buraco que existia aqui, ó. naquele... Olha lá. Né? Ele sorrindo, normal, no mesmo tanto que ele está sorrindo de baixo. Porque o dente estava mais lá para cima. Então a gente aumentou desse lado. Tem foto do outro lado? Não, só tem essa aí. Isso. A gente quis mostrar esse aqui exatamente para mostrar esses dentes que tinham parecendo um buraco. Olha só, vamos mostrar aqui novamente em cima, né? Inclusive, esse paciente não gostava de sorrir desse lado, né? Isso incomodava ele. Falou mesmo que não gostava de sorrir desse lado. Desse lado, só porque do... parecia que estava faltando dente, né? Parecia que estava banguelo ali. Agora ele sorri à vontade, né? Então, dois casos hoje que nós vamos mostrar. Um tem um pouquinho relacionado ao caso anterior, né, relacionado também, plástica gengival, mas esse aqui já envolve um implante no incisivo central também, que é um dente da frente, né, que todo mundo valoriza tanto o seu centroavante, o centralzão. E esse paciente ele é extremamente exigente, crítico também e perfeccionista. É um cara assim que vê mais coisa do que a gente, inclusive, porque é dentista. Eu até brinquei, bicho, você já fez odonto no passado? Que ele é formado em física, sabe muito, inclusive assim, a gente discutia, de verdade eu brinquei, cara, você já estudou alguma coisa de odontologia e tal? Não, mas é porque eu quero, eu já tinha ido em 4 colegas, nós éramos o 5º, foi um desafio, falar assim, aí, esse cara escolheu a gente, cara, agora nós temos que fazer esse negócio ficar bom, né? Tem que responder à altura, Tem que responder à né? altura. E eu falei pra ele, eu lembro até hoje, falei assim, Mingos, vai pra casa, deita e coloca a cabeça no travesseiro. Escolhe quem te passou confiança, cara. Porque assim, você tem que deletar da agora pra trás, da agora pra frente aqui, o que os outros falaram. Porque 3 tinham falado a mesma coisa, eu e mais 2 tínhamos falado a mesma coisa. Mesma linguagem, a mesma ideia, a mesma técnica que a gente indicava. E aquele que te passou confiança vai fazer, seja conosco, com outro. Venha pra cá se você tiver confiado na gente. Então o caso dele, por incrível que pareça, tem um implante nesses 2 dentes. Nós estávamos aqui agora há pouco discutindo, o Dr. Rafael que faz esse caso e estava tentando lembrar qual que era o dente do implante. Qual o dente né? do implante. Por incrível que pareça, é o menos feio dos 2. É o que está lá mais para cima. Então quem olhava falava assim, mas por que esse dente está condenado? Foi através de uma avaliação clínica, de exames de imagem, radiografia, tomografia, a gente detectou que ele tinha uma reabsorção externa da raiz. O que é isso? Não vou explicar muito em detalhes. A raiz começa a se autodestruir. E tem várias causas. Pode ser um trauma, uma queda, um tratamento ortodôntico, se eu não me engano, ele fez no passado. Então, várias coisas que podem levar a essa autodestruição que faz com que condene o dente. Né? Então, ele nos procurou, inclusive, ele fez a consulta com o nosso outro sócio, avaliador, o Dr. Caio. Né? Depois fez a avaliação comigo para a parte de implante, depois fez a avaliação com o Dr. Rafael na parte de estética, no planejamento estético. Então, olha que legal, interessante o planejamento. Ao exame clínico, avaliação clínica e fotos, a gente viu que o do lado esquerdo, no caso aqui da imagem, o direito, né, da imagem, que é o mais alto, que era o melhor a nível gengival. A ponta dos 2 estavam curtos, mas a gente viu que era aquele. Então, qual foi o planejamento?
aumentar os demais dentes para nivelar ele, só que ele seria um dente que seria extraído. Então é um certo desafio. Colegas que talvez estejam assistindo sabem que é um desafio fazer uma extração, instalação de implante e a cirurgia da plástica gengival já simultânea no mesmo dia, que existe alteração ali daquele nível gengival e ósseo do implante. Condicionar a gengiva, né? O que é condicionar? Fazer que a gengiva no implante também tenha essa voltinha aqui, ó, do dente. O formato do dente natural. É muito difícil. A papila, o triângulozinho gengival entre um dente e o outro. Então, no mesmo dia, eu já extraí esse dente, não mexi na gengiva dele, que já estava no nível ideal. Colocamos implante, encher de gengiva, etc. E nos demais, a gente já fez a plástica gengival para nivelar os demais no mesmo nível, para chegar a isso que a gente está vendo aqui no final. Ele chegou para a gente, Sidney, eu quero arrancar esses dois dentes, para mim, na verdade, para o meu sócio, o Dr. Caio, eu quero tirar esses dois dentes porque eu acho eles feios. Mas peraí, porque é feio, a gente cobre aí com uma lente, com uma faceta, está resolvido. Mas aí a gente foi mostrando para ele que, na verdade, um deles estava condenado por um outro problema, né? Então, não é a cor do dente que condena e precisa extrair para pôr implante. É isso aí, o Dr. Rafael resolve com a lente. E o Dr. Sidney, por ser implantodontista, ele defende, assim, veementemente, assim, a manutenção do dente, que por mais que, assim, mecanicamente o implante com os adventos aí simulem perfeitamente o dente, a mecânica tentar simular, mas não é dente. Nada vai substituir seu dente. Implante não é dente. Tanto é que tem paciente que fala, nossa, mas na hora que eu passo o fio dental do implante parece que o fio desce mais um pouquinho. É diferente do dente. É diferente. Então, assim, o paciente, ele vem aqui, a gente, para condenar um dente, assim, é porque realmente não existe outra maneira de conduzir o caso se não condenando o dente. O Dr. Rafael falou aí, não é porque eu sou implantodontista que eu condeno o dente para colocar implante. Eu não estou aqui para fazer implante, eu estou aqui para resolver o problema do meu paciente. Se o caso for necessário colocar implante, vamos colocar implante, né? Que for o caso. Se eu fosse ouvi-lo, eu iria extrair os dois dentes e colocar implante, era o que ele queria. Mas eu tenho que fazer necessariamente o que o paciente quer, né? O famoso ditado assim, quem manda é o cliente, né? O cliente está mandando, mas não é bem assim na odontologia. Nós temos que fazer aquilo que tem indicação, aquilo que a ciência nos ensinou que é o melhor a ser feito. Então, jamais eu, Sidney, condeno o dente que tenha condição de tratamento para colocar implante, né? Então, o que o Rafael estava falando, por que pareça, da minha idade, né? Assim, eu estou completando agora 15 anos de formado, mas sou novo, né? Considerando aí a idade, mas eu sou conservador. Então, eu não sou condenador de dentes. Eu faço implante onde tem que ser feito. E é o que o Rafael falou. Implante, gente, é um excelente substituto de dente quando o dente não tem condição de tratamento mais. Com certeza. Mas não é igual ao dente da gente, né? O fio dental, o passo é diferente, a adaptação da gengiva ao dente não é estético. Você olha ali, você não sabe qual dente que é implante. Perfeito, maravilha. Mas é algo que é biocompatível, que hoje é totalmente biocompatível, nosso organismo aceita. Já falei em outros vídeos aí a respeito da rejeição que não existe, mas não é a mesma coisa, não é a biologia, não é coisa que Deus nos... com certeza. E o que o Dr. Cid explicou bem aqui, nessa região, por exemplo, que aqui é o implante, né, e tem dente e dente do lado, nós conseguimos mimetizar, assim, disfarçar pro leigo, ele olha, às vezes até pro dentista, que realmente eu não estava lembrando qual que era o implante, olha e não sabe qual que é. É da manutenção dos dentes vizinhos. Numa região de entre dois implantes, dificilmente iria ter esse pico de papila que tem aqui, ó. Então, essa gengiva triangular entre um dente e o outro, ela só existe porque existe dente. A partir do momento que o Dr. Rafael estava explicando é o que? Eu tenho este dente e este, eu tenho a manutenção de gengiva, de osso. Perdi os dois, as fibras que existem entre gengiva e dente, não existindo dente mais, não vai existir aquelas fibras. Então aquele triângulo lindo, maravilhoso, que todo mundo adora ver, né? Não só dentista, o paciente, olha, eu queria minha gengiva desse jeito. Ela, sendo dois implantes, ela não existiria daquele jeito. Ela seria um pouquinho mais alto, né? Ela seria uma que discreta. Muitas vezes forma um espaço aqui que a gente chama de black space, um espaço negro, né? A gente vê o fundo da boca. Então, outra coisa importante é isso. Eu posso fazer dois implantes um do lado do outro? Pode. Mas se eu puder preservar o dente para eu ter essas características mantidas, essa fisiologia mantida, melhor. Então, é outro fator. Graças a Deus ele nos escolheu, né? Graças a Deus. E, mesmo sendo totalmente exigente, ficou muito satisfeito. Graças a Deus. E
resultado ficou bacana. Então a gente vai passar pro próximo caso, e último esse eu vou deixar caso. o Dr. Rafael falar, porque ele que executou do começo ao fim, a gente discutiu o planejamento e tudo, mas é um caso que foi Né? Esse caso, totalmente por ele. eu vou até mostrar o rosto do paciente que ele me autorizou a mostrar. É um paciente que eu tenho um apreço muito grande. A gente tem alguns pacientes querendo a gente se relaciona, mas tem uma ligação maior. Isso aí a gente tenta relacionar com todo mundo, mas tem alguns que realmente a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Às vezes vira até amigo, né? Torna-se amigo. Então, o caso desse paciente aqui, que a gente falou no início do nosso podcast, não é apenas a busca pela estética, gente. A estética ela é uma consequência da boa oclusão, do equilíbrio do sistema da mordida, para vocês entenderem, tá? Não adianta a gente colocar um dente lindo, maravilhoso, se o paciente não tem uma boa mordida, um equilíbrio de mordida. A função não pode nunca vir atrás da estética. Às vezes a estética, no caso, fica comprometida em detrimento da função. Porque a função ela é primordial. Pensar a longo prazo, pensar porque senão você vai fazer um trabalho lindo, maravilhoso, daqui 6 meses você volta com as lentes na mão. Solta, quebrado, a mordida já não está igual, não está encaixando. Então esse caso aqui é um caso extremamente complexo, não é um caso fácil de ter uma resolução, né? O paciente, ele já tinha alguns implantes instalados, né? Que às vezes dificulta, que limita, às vezes, alguma condição, uma nova prótese, né? Então, foi um caso realmente assim, extremamente desafiador, né? Por quê? Porque a gente tem que programar o paciente, a gente tem que desenhar uma nova mordida para o paciente. A gente pode, vocês podem ver aqui, ó. Os dentes de trás dele não tocavam, né, Doc? Quando o paciente morde, esses dentes atrás aqui, que são os dentes que são utilizados para mastigação, eles não tocam. Então, a mordida, a força da mordida estava concentrada nos dentes da frente. Então, foi um caso realmente desafiador, um caso de reabilitação de boca inteira. Não adianta fazer só a parte de cima, né, fazer só a parte de baixo, não vai resolver o problema do paciente. Doutor, esse é um caso que se o paciente chegar aqui, eu quero fazer só o de cima, porque ele está procurando uma estética, a gente não vai fazer. Eu não faço, né? A gente não vai resolver o problema dele por completo. E a gente fala sobre isso aqui. Ele vai fazer agora, vai ficar bonito, ele volta daqui a um tempo com problema. A gente é responsável pelo caso, porque a gente decidiu fazer. Do mais que a gente fala para o paciente, olha, não é a melhor opção. Depois ele vai voltar e falar assim, mas, né, assim... Ou seja, é melhor não fazer. Sabe então, aquela famosa bucha? Né? Então, assim, falando assim, realmente é um caso bucha. Se não fosse para fazer tudo, nós não iríamos fazer. Né? E a gente foi bem claro com ele aquele dinheiro que não vale a pena. É um paciente que já vinha juntando dinheiro. Vinha de trabalhos que já tinha sido feito anteriormente. Eu ia trocar de carro, mas eu resolvi fazer meu tratamento de dente. Nós falamos no começo, os valores, né, as prioridades da vida. Né? E uma coisa muito importante para a gente falar para o paciente, que assim, não é só chegar, pôr os dentes e ir embora. Pessoal, um caso como esse aqui, depois da gente colocar os dentes, o paciente ele tem que retornar aqui 5, 6, 7, 10 vezes para fazer o refinamento da mordida, porque nada... Os ajustes finos, né? A musculatura vai acomodando ali com aquela sensação que a gente aumentou essa dimensão, aumentou o tamanho dos dentes, então isso daí tudo é muito complexo, não é assim um caso da paciente vir numa primeira consulta, inclusive, e fechar já na primeira consulta. Isso aqui a gente tem que planejar, tem que pensar bem, né, antes de aceitar esse desafio aqui. Então realmente foi um caso de reabilitação total. A gente pode ver aqui a foto do antes e do depois, o engrenamento entre os dentes muito diferente da foto de cima. A parte de trás aqui já totalmente engrenada, realmente mordida. O paciente, eu brinco muito com o paciente, olha, a gente está colocando dentes novos, é igual quando você engessa uma perna, você pensa ficar 6 anos com sua perna engessada. Tira o gesso, você não consegue andar de novo. Então isso, você vai ter que reaprender a mastigar. Em alguns casos muito estranhos, às vezes a gente manda o paciente até para o fonoaudiólogo para questão de mastigação. Muito comum o paciente, quando faz esse tipo de reabilitação, principalmente quando tem esses espaços aqui, a tendência é o lado dessa bochecha e a língua ocupar esse espaço aqui. Então, depois que a gente reabilita, é muito comum o paciente morder a bochecha. Né? O paciente realmente acreditou em toda a equipe, acreditou no que foi falado para ele e realmente nós conseguimos um resultado assim, fantástico com esse caso. A gente vê aqui, ó, essa distância entre esses dentes aqui foi totalmente preenchida. Isso aqui foi logo após a cimentação
do caso, né? Às vezes a gente vê algumas regiões de gengiva um pouco inflamada porque a gente faz a cimentação, tem que tirar alguns excessos de cola que fica. Então, realmente, um caso assim... Rafael, importante ressaltar aí também a importância da manutenção disso, né? Justamente. Para a gente ter uma longevidade de um trabalho desse, por exemplo, tá bonito, cimentou, tá ali, legal. O doutor Rafael falou, a gente tem que reaprender a mastigar, reaprender a falar, né? E para que isso dure 5, 10, 15, 20 anos ou mais, depende do paciente sempre estar fazendo as suas revisões, manutenções, não somente limpeza, está fazendo os ajustes da mordida, porque a musculatura vai mudando. A mordida, ela muda isso com o mesmo em tempo. dentes naturais, né? Porque chegou naquela outra condição. Ele não pode sumir da gente e voltar só depois que ele tem um problema, porque um problema já instalado, a correção é diferente. Já tem que, às vezes, trocar peças, tem que mexer nos dentes. E outra coisa importante, gente, que muitos dos pacientes, eles não gostam de usar a placa de bruxismo, a placa protetora. Eu brinco com o paciente que assim, ó, você vai comprar um carro caro, né? Você vai fazer seguro do carro, logicamente. Você não vai sair com o carro sem seguro. O seguro da lente é a placa. Não tem a mínima condição. Para o paciente assim, não usar a placa, a mordida do paciente, a oclusão tem que ser assim, perfeita. Tenho que ouvir de uma paciente minha baiana, pijama de boca. Pijama de boca. Então o paciente ele usa a placa. E o paciente aqui mesmo realmente assim, usa a placa. Se não usar, pode não quebrar? Pode, né? Mas a chance de vir ter algum tipo de problema como quebra, né, de acontecer algum problema, é muito grande. Então eu vou passar a próxima foto aqui pra gente finalizar. Como eu falei, vou mostrar a foto do rosto do paciente, que o paciente já me autorizou. Inclusive até emagreceu também depois, tá? Então esse paciente é um caso realmente do qual eu me orgulho muito, toda a equipe aqui se orgulha muito de ter feito, porque ficou muito natural, né? Uma cor natural para o paciente, que o paciente tem uma pele um pouquinho mais clara também, então realmente é um caso aí de se orgulhar. Aquele caso a gente fala assim, tem que tirar foto e postar no livro. Esse é um caso que a gente poderia muito bem postar num livro aí. Doutor, parabenizar aí, de verdade, ficou um caso fantástico, não é porque a gente está junto aqui não. Então, parabéns pela... E é uma responsabilidade muito grande, né? A gente brinca aqui que eu acho que todos os dentistas que trabalham aqui conosco, que tem a mesma filosofia nossa, a gente consegue dormir com a cabeça com a consciência tranquila. Dormir tranquilo, né? Então, realmente, todos os casos são casos de orgulho aqui para nós. Espero que a gente tenha sido aí esclarecedor, que a gente tenha ilustrado. O intuito realmente é fazer com que cada um de vocês que estejam assistindo esse podcast, que se identifique com alguma situação, com algum caso, com algo parecido, e possa ter sido esclarecedor, né? Você saber que o seu caso também tem condição de fazer o tratamento, que muitas vezes a pessoa pensa assim, nossa, meu caso não tem nem solução mais. Então assim, tem solução para tudo, basta fazer uma avaliação, um bom diagnóstico, um bom planejamento. Então se vocês procurarem um profissional da sua confiança, né? Se vocês virem até a gente aqui no Doutor Design, ou eu, o Dr. Rafael, o Dr. Caio, nosso sócio avaliador aí também, faremos a avaliação do seu caso, fotografias, vamos discutir, tentar chegar num denominador comum, numa situação, te apresentar para você ver se é isso que você está buscando, né? Então espero que a gente realmente consiga atingir isso, que vocês possam entender, e estaremos abertos a críticas, sugestões, perguntas, dúvidas. Doutor, eu achei bacana, achei legal e meu caso parece com isso, eu tenho uma dúvida. Lança lá, joga lá pra gente, né, que a gente vai esclarecer e tirar todas as dúvidas possíveis. Talvez a gente não te responda de imediato, mas o mais rápido possível a gente vai tentar responder. E a participação de todos é muito importante, gente, porque assim, o intuito desse projeto, como o Dr. Sidney falou, é assim, tentar englobar o maior número de pessoas possíveis, para que essas pessoas realmente, nossa, olha, esse caso aqui parece com o meu. Olha, ou parece com alguém que eu conheço. Sim. Né? Um amigo meu tem um caso igual a esse, deixa eu mostrar para ele. Então, assim, nos ajude também, participem lá com perguntas, vai ser um prazer responder todos vocês, a gente vai responder todo mundo, tá? Às vezes, igual o Dr. Cid falou, a gente não consegue responder de imediato, mas todas as perguntas serão respondidas. Então, quero agradecer aqui todo mundo, a todos os envolvidos aqui no projeto, né? Vai desculpando aí qualquer coisa, mas a tendência é a gente sempre ir melhorando. Eu conto com a ajuda de amigos, dos pacientes, vamos realmente
assim, alavancar o nosso podcast pra gente poder ajudar as pessoas. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Tamo junto. Vamos que vamos. Nosso objetivo não é dar aula. Ela passa a sorrir espontaneamente. Então, realmente, o sorriso ele é transformador. E ela falou pra gente aqui, eu vou realizar meu sonho. Condição é restrição.